e colabora com a revista Rogate, né? Muitos de nós conhecemos, é uma revista que nos coloca diante do projeto de Deus, né, Padre? Nos ajuda a discernir o caminho da vocação, mas de modo particular direcionado aos jovens, né, às congregações, mas para ajudar os jovens no discernimento vocacional. E dentre as obras, de fato, Discípulo Amado e o Pai Nosso. Palavra por palavra. Padre Gilson, por que escrever um livro sobre o discípulo amado? O discípulo amado é um personagem exclusivo do Evangelho de João. Ele é modelo, é inspiração para nós no seguimento de Jesus. Nós, lendo o quarto Evangelho, que a tradição da Igreja atribui ao apóstolo, ao evangelista João, ficamos assim encantados com esse personagem. É um personagem histórico, mas também é um personagem idealizado pelo autor do Evangelho. Então, no início do livro, nós vamos apresentar um pouco a atmosfera, né, do Evangelho de João, a comunidade, e quem é o discípulo amado. Alguns especialistas indagavam se seria Lázaro, porque João diz no quarto Evangelho que quando Jesus chegou ali diante do túmulo com as irmãs Marta e Maria e Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Seria o discípulo amado Lázaro? Outros estudiosos indagaram se não seria aquele jovem rico que Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, segue-me. Olhou para ele com amor, mas ele foi embora triste, porque possuía muitos bens. Seria aquele jovem rico o discípulo amado? Outros autores indagaram se não seria Maria Madalena, que ajudava Jesus com seus bens, que seguiu Jesus desde a Galileia até o pé da cruz e depois se tornou missionária da ressurreição. No Evangelho de João, vemos Maria Madalena anunciar para Pedro: eu vi o Senhor, ressuscitou. Ou seja, Maria Madalena está anunciando para a igreja, Pedro, a ressurreição de Jesus. Seria Maria Madalena discípula amada? Seria talvez a mãe do Senhor, Maria de Nazaré? Mas a tradição da igreja tende, na maioria dos especialistas, a identificar o discípulo amado com João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, de uma família de pescadores da Galileia, nasceu em Betsaida e foi, segundo a tradição, o único apóstolo não mártir. Ele morreu com 94 anos de idade, na cidade de Éfeso, na Turquia. Então, a tradição tende a identificar o discípulo que Jesus amava, mas nós não usamos esta expressão como título do livro, preferimos chamar o livro de O Discípulo Amado, né? Mas lá no Evangelho a expressão é o discípulo que Jesus amava, né? O outro discípulo. São várias maneiras que o evangelista menciona este personagem. Então, segundo a tradição, é João, irmão de Tiago, amigo de André e de Pedro, talvez até sócios de uma pequena empresa pesqueira na Galileia, que fornecia peixes para a cidade de Jerusalém e também para a aristocracia lá de Jerusalém, os sacerdotes, sumos sacerdotes. João de Betsaida, né, seria assim o discípulo amado. E, sabe, irmã, no capítulo 1 do Evangelho de João, João Batista, porque o João Batista, no Evangelho de João, ele é
mais que precursor de Jesus. Ele é precursor, aquele que prepara os caminhos, em Mateus, Marcos e Lucas, nos sinóticos. Mas no quarto evangelho, João Batista é testemunha. Então nós lemos ali no capítulo 1, eu gosto muito, acho muito lindo, até me emociona, que João Batista viu Jesus passar e aponta para ele, é o Cordeiro de Deus. E André e o outro discípulo, na minha opinião, esse outro discípulo anônimo, um é André, eram dois. Esse outro discípulo é o discípulo amado. Foram atrás de Jesus. E aqui eles chegam, né, caminhando atrás de Jesus, e Jesus se volta, olha que bonito, né? Deus se volta para nós. Nós vamos fazendo um caminho, Jesus parou, vira, se volta e pergunta para eles e para cada um de nós: o que procurais? É a primeira expressão de Jesus no Evangelho de João. E essa primeira vez que Jesus abriu a boca no Evangelho de João, faz uma pergunta para André, para o outro discípulo, que para mim é o discípulo amado, e essa pergunta nos alcança: o que procurais? E eles respondem para Jesus: mestre, onde moras? E Jesus diz para ele: vinde e vede. E aqui é uma experiência muito forte para mim, porque eles mudam de mestre. Eles eram discípulos de João Batista. Ali na beira do Jordão, João Batista, de uma família sacerdotal, o senhor Zacarias e a dona Isabel, e agora eles deixam João Batista para ir no seguimento de Jesus. No meu entender, este outro discípulo anônimo já é a primeira menção do autor do quarto evangelho ao discípulo amado. E isso me emociona muito, porque mudar de mestre é uma experiência muito interessante, complicada, dolorosa, esperançosa. Então o discípulo amado faz essa passagem, junto com André, irmão de Pedro, dos segmentos de João Batista, o profeta que atuava às margens do Jordão, ao segmento de Jesus: vinde, vede. E o autor do quarto evangelho, que segundo a tradição é João, portanto, o autor é o próprio discípulo amado, segundo a tradição, escreve assim: foram e permaneceram. E um detalhe interessante, irmã Ivonete, ele diz o horário. Aliás, no quarto evangelho tudo tem a hora, né? Era por volta das 4h. Já era tempo de encontrar o Messias. Era tempo de acolher a salvação que chegou no Verbo encarnado de Deus. Depois, nós encontramos o discípulo amado no capítulo 13. Durante a última ceia, né, a Santa Ceia, como diz o nosso povo, e logo após o lava-pés, ali no cenáculo, lava-pés, Santa Ceia, quem é que estava sentado do ladinho de Jesus e com a cabeça nos ombros? Intimidade, liberdade, confidência. É o discípulo que Jesus amava. E naquela situação de ceia, de lava-pés, né? Aquele ambiente, eu diria, pascal, né? Aquela antecipação da Páscoa, sentado bem ao lado de Jesus, descansando a cabeça, diz o evangelista, no seio, no peito de Jesus, o discípulo amado. Sinal da sua liberdade, da sua confidência, da sua intimidade com o Senhor. E aí Jesus falou para eles: um de vós me trairá. E Pedro, que representa a igreja, é a autoridade, fez um sinal, um gesto ali para o discípulo amado, pergunta para o mestre quem, de quem que ele está falando, quem será o traidor. Veja, Pedro pedindo a mediação, né,
pedindo a mediação do discípulo amado para saber do mestre quem é o traidor. Então, no livro, nós vamos nos confrontando com o discípulo amado, com André, com Pedro, a autoridade, né? O porta-voz das igrejas apostólicas, e também com Maria Madalena, com Tomé, com Judas, com Tiago, com Maria, a mãe do Senhor, que ontem nós vimos na liturgia, nas bodas de Canaã. Este é o primeiro momento, irmã, ali no cenáculo, durante a ceia, o lava-pés, que o evangelista menciona diretamente o discípulo que Jesus amava. Tem um segundo momento, irmã, quando prenderam Jesus. Chegou o batalhão de soldados para prender Jesus. No Evangelho de João chama a atenção a quantidade de soldados que foi prender Jesus. E Jesus pergunta para os soldados praticamente a mesma coisa que perguntou para os dois discípulos lá atrás, que eram seguidores de João Batista, para o André e o outro discípulo, né? Pergunta para os soldados Jesus: o que procurais? E os soldados: a Jesus de Nazaré. Sou eu, né? Sou eu. Esse nome enigmático, né? Sou eu é o nome de Deus lá revelado a Moisés no Êxodo, né? Sou eu. E aí conduziram Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, a grande autoridade de Jerusalém. E o discípulo amado entrou na casa do sumo sacerdote acompanhando o mestre preso, o prisioneiro Jesus. E Pedro ficou do lado de fora. E aí vem uma pergunta espontânea, né? Ué, mas como o discípulo amado tem a liberdade de entrar na casa da máxima autoridade de Jerusalém, que está ali recebendo um prisioneiro, começando um processo que vai terminar na condenação daquele prisioneiro? E como é que esse discípulo entra assim na casa do sumo sacerdote? E no livro a gente procura também responder essa questão. Porque o discípulo amado entrou e Pedro não pôde entrar, Pedro ficou do lado de fora. E o discípulo amado depois vai sair e chamar Pedro e trazer Pedro para dentro. Ou seja, quando começava o processo contra Jesus, o discípulo amado está perto do mestre. Pedro está lá do lado de fora. E cabe ao discípulo amado sair, chamar Pedro, conversar na portaria da casa e trazer Pedro para dentro. Aproximar Pedro de Jesus, que começa a ser processado e será condenado. E aqui no livro eu vou explicar, na live não vou entrar nos detalhes, como é possível isso, né? Um pescador da Galileia, seguidor de João Batista e agora seguidor de Jesus Cristo, ter a liberdade, a confidência de entrar na casa do sumo sacerdote. Adianto de maneira assim para os nossos amigos aqui da live, provavelmente a família do discípulo amado era amiga da família dos sacerdotes de Jerusalém. O Papa Bento XVI, nos seus textos, nas suas meditações, chega até a questionar, perguntar se Zebedeu, o pai de João, que a tradição identifica como discípulo amado, não seria Zebedeu, ele também, um sacerdote de Jerusalém. E isso explicaria, então, a liberdade que João tem de entrar na casa do sumo sacerdote naquele momento, coisa que Pedro não pôde fazer, e João foi lá buscar ele. Um outro momento que vemos o discípulo amado, terceiro, no pé da cruz. Onde estava Pedro? Onde estava Judas? Cadê o Tomé, o Tiago e o André? No pé da cruz. Quando vivemos a experiência do sofrimento, na hora que passamos pelo martírio, pelas dores, pelas grandes contradições na vocação, na missão, na vida da gente, olha o discípulo amado ali, no pé da cruz, ao lado da mãe do Senhor, da irmã da mãe do Senhor, de Maria Madalena. Então nós vemos os discípulos amados no cenáculo durante a ceia, o lava-pés, bem ao lado de Jesus.
com a cabeça no ombro. Confidência, liberdade, intimidade, proximidade. E agora vemos o discípulo amado ao pé da cruz. Fidelidade. E ali no pé da cruz, Jesus olha para a mãe e confia o discípulo amado aos cuidados da mãe. Mulher, eis o teu filho. E depois confia a mãe aos cuidados do discípulo amado. Filho, eis tua mãe. A mãe ganha um novo filho, o discípulo amado, e o discípulo amado, na reciprocidade, recebe a mãe do Senhor. E escreve o autor do Evangelho: acolheu na sua casa, no seu interior, na sua vida. Mulher, eis o teu filho, filho, eis tua mãe. Quarta vez que encontramos o discípulo amado, irmã Ivonete, no túmulo vazio. No túmulo vazio. Naquela madrugada que Maria Madalena vai no escuro da vida, quando falta o brilho da fé, a luz, o sol da fé, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que o Senhor não estava lá. E saiu correndo e foi dizer para a igreja, para Pedro: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. E saiu correndo. Escreve o evangelista: Pedro e o discípulo que Jesus amava. E o discípulo que Jesus amava correu mais depressa. Ele é mais jovem, é o carisma. Pedro é a instituição, é a autoridade, é um pouco mais lento. O discípulo amado é mais ligeiro, é mais leve. Chegou primeiro ao túmulo. Um detalhe: chegou, mas não entrou, porque respeita a autoridade de Pedro. É interessante, irmã, que estão sempre juntos os dois ali no Evangelho. E quando, no momento, foram separados na casa do sumo sacerdote, o discípulo amado foi lá trazer Pedro para dentro do pátio da casa do sumo sacerdote. Ou seja, sempre buscando estar perto de Pedro. E agora, o discípulo amado chegou primeiro ao túmulo, conforme a notícia de Maria Madalena. Pedro chegou depois, né? A autoridade, a instituição é um pouco mais pesada, mais lenta, e o discípulo amado espera Pedro. Aí o autor do Evangelho escreve assim, olha que interessante. Pedro entrou e viu os panos dobrados, tudo lá, o túmulo vazio. Aí entrou o discípulo que Jesus amava. E o autor escreve assim: entrou, viu e acreditou. Então o discípulo amado foi o primeiro a chegar à fé na ressurreição do Senhor. A primeira pessoa no Evangelho a ver o Cristo ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. Mas a primeira pessoa a chegar à fé na ressurreição sem ver, né, não precisou da visão, foi o discípulo amado. E por fim nós vamos encontrar o discípulo amado, sabe na onde? No finalzinho do Evangelho, durante a pesca milagrosa, uma noite de redes vazias, quando o mar não estava para peixe e que aparece alguém na praia e pergunta se tem peixe, lance a rede do lado direito e lançaram e pegaram tantos peixes. E foi o discípulo que Jesus amava, escreve o evangelista, o discípulo que Jesus amava disse para Pedro e para os demais: é o Senhor. Essa frase me emociona muito, sabe, irmã Ivonete? Apontar para os outros, o Senhor vivo aqui no meio de nós, na nossa lida, nas nossas pescas, quando no dia a dia da vida vamos jogando redes das nossas barcas, é o Senhor. Foi o primeiro a reconhecer o ressuscitado no meio da comunidade, no meio deles. Irmã, como não emocionar? É assim, olha, você que está nos assistindo, eu estou vendo aí, tem gente, eu estou doida para ler esse livro, né? Como diz a Luzia, quero esse livro, vou ver no site. Então, entra no site da Paulinas, www.paulinas.com.br. Lá você vai encontrar um cupom para você, junto com o livro, onde você vai ter desconto de 10%. Eu li até meia-noite do dia de hoje, então aproveite.
Mas, Padre Gilson, tem muita colaboração aqui, eu quero ver como você vai sair dessa enrascada. Eu estava aqui sorrindo para ver como o povo quer saber. Tem aqui, agora não sei onde que eu vou encontrar, mas em todo caso eu gravei, falaram assim, e Jesus não amava os outros discípulos? Só tinha um que era o discípulo amado, que ele colocava aqui, né? Depois o outro, ele não era chamado filho do trovão? Né? O Givaldo diz, por que o João é chamado discípulo amado? É isso que ele está vendo, o Gil dos Santos. Acaso Jesus não amava os outros discípulos? Depois outro, somente ele viu e acreditou? Então, eu queria que você falasse isso. Depois a irmã Fátima. Tá, irmã, aqui no pé da página, tem um pé de página do livro, que eu dou a resposta de Santo Agostinho. E a resposta de Santo Agostinho é um pouco a resposta da igreja. O discípulo amado, que a tradição identifica com João, mas, na verdade, o tema, do ponto de vista bíblico, permanece em aberto. Não é fácil afirmar com certeza, né, e com argumentos convincentes que o discípulo amado era João, ou se era Lázaro, ou se era Maria Madalena, ou se era uma outra pessoa. Importa nós percebermos que o autor do quarto evangelho, que a tradição diz ser João, mas nós sabemos que João está no início do evangelho, mas depois a comunidade muito perseguida, muito sofrida por judeus, por romanos, migra para Éfeso. Então o evangelho tem várias camadas, né? Tem alguns biblistas famosos que reconhecem 3 camadas, outros falam em 5 camadas, até chegar à redação final do texto, que hoje está em nossas Bíblias. O discípulo amado é uma figura, é uma provocação. Nós somos os discípulos amados. Ele é um modelo. Então o autor, na sua genialidade, na sua inspiração, à luz do Espírito Santo de Deus, na hora de compor a sua obra, o autor do quarto evangelho, e somente ele, não aparece discípulo amado em Lucas, em Marcos, em Mateus, nos escritos de Paulo, né? Nem nos outros escritos joaninos, Apocalipse, por exemplo, né? Porque João, segundo a tradição, é autor de 5 textos do Novo Testamento. O Evangelho de João, que normalmente nós falamos quarto evangelho, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e o Apocalipse de João. Então, a esse personagem é atribuído 5 textos do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 5 seriam de autoria do discípulo amado João. Mas é importante percebermos que a expressão discípulo que Jesus amava, criada, que brota no coração deste autor, que a tradição identifica com João apóstolo, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, amigo de Pedro e André, pescadores do lago da Galileia, é uma expressão para nos provocar. Porque no final do Evangelho, no capítulo 21, olha que interessante, eu me emociono. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque para Jesus não interessa o poder e a autoridade, mas você tem poder, você tem autoridade, você é confirmado na liderança da comunidade, mesmo depois de 3 negativas, não vi, não sei, não conheço, tudo lá na porta do pátio da casa sumo sacerdote. Foi lá no sumo sacerdote, na casa dele, quando começava o processo, que Pedro negava Jesus e o galo cantava. Não vi, não sei, não conheço. Então, e agora Jesus no finalzinho do Evangelho de João, Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes. Né? 3 negativas de Pedro, 3 perguntas pelo amor de Pedro. Ou seja, quando Pedro confirma o seu amor por Jesus, né? Então Pedro também é discípulo amado. Maria Madalena também é discípula amada do Senhor.
A mãe de Jesus, e eu vou no final do livro dedicar alguns parágrafos a este tema, a mãe do Senhor também é discípula amada do Cristo ressuscitado. Então esta é uma expressão, né? O autor do texto, na sua inspiração, na sua genialidade, criou este personagem, o discípulo que Jesus amava, né? De tal maneira ele nos provoca. E quem é o discípulo amado? É aquele que está sempre do lado de Jesus. Lembra lá na ceia? O discípulo amado sentado ao ladinho de Jesus, intimidade, confidência, liberdade. E qual era o papel de Pedro? Não vai me lavar os pés. E Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Pedro tem resistências, né? Quando prenderam Jesus, o discípulo amado acompanha Jesus até a casa do sumo sacerdote. E que fazia Pedro? Pedro, no momento da prisão, tirou a espada. Não havia entendido nada do evangelho de Jesus. Ainda acredita na força das armas, acredita na reação violenta. E Jesus, Pedro, deixa a espada, né? E depois o discípulo amado é que vai ter a sensibilidade de lá fora, conversa na porta. João capítulo 18, viu? Depois você confere aí na sua Bíblia. Aqui no livro a gente traz todos os textos, recopia os textos aqui. O discípulo amado sai da casa do sumo sacerdote, vai lá fora. Pedro acabava de negar Jesus e tenta e consegue trazer Pedro para perto de Jesus. E no livro eu falo uma coisa, irmã, que não é uma ideia original minha, não. Eu peguei de algum autor, deve estar no pé da página, que naquele momento tinha 2 processos. Um contra Jesus, pelas autoridades de Israel. E o outro processo era o de Pedro, que estava negando Jesus. Então, um processo contra Jesus e um processo dentro do coração, da consciência de Pedro. E depois, o discípulo amado ao pé da cruz, a fidelidade, a perseverança, quando os outros fugiram, negaram, traíram. Então, o discípulo amado é idealizado. Ele não é perfeito. O discípulo amado é um seguidor de Jesus. O discípulo amado chama Padre Gilson, Ivonete. Como é que chama o moço aí que falou com a senhora, irmã? O Genildo, parece que é isso. O Genildo também. Genildo, você também é chamado a sentar ao lado de Jesus, com igual liberdade, com inteira intimidade com o Senhor nas ceias, nos cenáculos da vida. Você também, Genildo, é chamado à fidelidade nos momentos de cruz, no momento de Calvário. Você também, Genildo, é chamado a descobrir o túmulo vazio e amadurecer na fé, viu e acreditou. Você também, como discípulo amado, como eu, como a irmã Ivonete, todos vocês que nos acompanham nesta noite, nesta live, somos chamados a dizer para a comunidade, a dizer dentro da nossa casa, na nossa família, é o Senhor. Ele está aqui pescando, lutando, trabalhando conosco na missão. É o Senhor. Foi o discípulo amado que disse para Pedro, e dizer para Pedro é dizer para a igreja, né? Ou seja, é o amor que nos identifica como autênticos, é o amor que nos identifica como verdadeiros seguidores de Jesus. Padre Gilson, é o Gilvaldo dos Santos, e ele se apresenta aqui. Obrigado, Padre Gilson, pelas explicações. Sou pároco da paróquia em Brasília, cuja paróquia é dedicada a São João Evangelista. Então, o Padre Gilvaldo dos Santos. Irmã, estarei em Brasília dia 5 e 6 de fevereiro, falando do discípulo amado, lá no Guará 2, Paróquia Divina Espírito Santo. Então, Padre Gilvaldo, aí, ó, quem sabe faz um convite, né, para o Padre Gilson. Podemos ir lá na comunidade dele. Passa depois para aí, irmão, os meus contatos. Eu posso ir lá na paróquia dele, para celebrar com o senhor, por que não? Olha aqui, ó. O Genildo também, ele diz o seguinte, amém e amém. Estou em um momento de calvário, em isolamento com o Covid. Tantas pessoas, né, vivem isso.
Mas eu estava aqui, né, porque Um você... discípulo amado com Covid. Olha, eu nem consigo falar, porque vocês estão vendo, gente, que o padre está, como diz a irmã Fátima Cervaro, que mora em Curitiba, que o padre está imbuído do discípulo amado. Mas eu quero dizer que o livro, além de todo esse conteúdo, traz uma bibliografia excelente para quem deseja aprofundar o tema do discípulo amado no quarto evangelho e as notas de rodapé, né, Padre Gilson? Acho que você caprichou nas notas de rodapé que nos ajudam, né, a aprofundar os temas. Então, eu acho que isso é uma riqueza do livro. Eu digo assim que eu li, mas tem que reler, porque eu li assim para conhecer toda a obra. Mas quero fazer uma pergunta. Quando você fala de discípulo amado, que discípulo amado é cada um de nós, né? É uma figura. Você tem na página 95 do livro, que diz, do discípulo amado ao discípulo interior. Eu gostaria que você explicasse esse conceito que você passa aqui no livro, porque passa de uma coisa que é, né, uma ideia, né, discípulo amado, né, idealizado, para o discípulo interior, que sou eu, que é você. Como é que é essa história? Irmã, essa é a linha, né, que vai atravessando o livro, costurando o texto, né? O discípulo amado é a semente chamada a germinar. São Paulo fala do homem novo. João fala do discípulo amado. Então, o discípulo amado pode estar adormecido no coração, pode estar desperto. O discípulo amado pode estar na beira do poço, como a samaritana, com sede, buscando água. Aliás, o discípulo amado, ele também faz a experiência na sua comunidade. E nós podemos começar a ampliar e ver o discípulo amado dentro de nós, mas também em nossa paróquia, em nossa pastoral, em nossa comunidade, né? A nossa comunidade é uma comunidade amada pelo Senhor. E só podemos amar porque fomos amados. Deus nos amou primeiro. Por isso que o livro parte do quarto evangelho, mas ele faz link, né, com as cartas de João. João é o teólogo que afirma Deus é amor, né? Que o Papa Bento XVI escreveu aquele documento bonito, né? Deus caridade é, né? Deus é caridade, caritas est, né? O Papa Francisco disse com todas as letras em uma homilia, né, que há um discípulo amado dentro de nós, que pode estar acordadinho, desperto, amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, comprometido com a igreja, com a evangelização, um discípulo amado na missão, mas pode haver um discípulo amado que ainda está adormecido. E nós sabemos que a vocação da semente é germinar. Por isso, né, a gente, em um determinado momento do livro, mais aí para o final, o livro são 112 páginas. É um texto leve, gostoso de ler. E a irmã mencionou a bibliografia, que é fantástica, né? Realmente, a gente tem muito carinho, muito capricho de escrever toda a bibliografia. Pena que muitas obras não são em português, mas tem uma boa parte em português, né? Então, o discípulo amado aponta a nossa sede de absoluto. E no quarto evangelho, é o evangelho da beira do poço. O Jesus do quarto evangelho é o verbo que armou a sua tenda no meio de nós, né? É o verbo que se fez carne, armou a tenda junto de nós. E esse Jesus é um Jesus que nos pergunta: o que procurais? Foi a primeira vez que Jesus abriu a boca no Evangelho para perguntar para André e para o outro discípulo: o que procurais? Vinde e vede. Mas é também o Jesus da sede. Ele vai dizer para a samaritana: um judeu, um homem pedindo para um favor, uma gentileza a uma mulher da periferia, da Samaria.
dá-me de beber. E na cruz, olha Deus com sede de novo. Sede de água? Sede de nós, porque nos ama. Nós somos os discípulos amados. E na cruz, tenho sede. Para a samaritana, ao meio-dia, né? Porque o evangelista sempre diz o horário, né? Ao meio-dia. E a samaritana vai lá ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém, né? Como ela era uma mulher com 5 maridos, na periferia da Samaria, então ela vai numa hora muito ruim, com a esperança de chegar lá, não ter ninguém no poço, é meio-dia, sol muito quente, ninguém vai buscar água meio-dia. Busca de manhãzinha, busca de tardinha, mas a samaritana não quer encontrar ninguém. E quando ela chega lá no poço, Jesus parece que estava esperando por ela. Dá-me de beber. A samaritana é discípula amada. É discípula amada. E ela vai descobrir o amor de Jesus. Então é um Deus que tem sede de nós. E o discípulo amado aponta para essa sede do coração humano. Sede de Deus, sede de plenitude da vida, sede do absoluto. Essa é um pouco o fechamento do nosso livro, né? Por detrás do personagem idealizado por João, o autor do 4º evangelho, há uma grande sede. Né? Uma grande sede. Irmã, eu falei para vocês que a primeira expressão de Jesus, o que procurais? João capítulo 1, né? Logo ali que os discípulos vão atrás de Jesus, ele se volta, né? Deus se voltando para nós. O que procurais? E sabe qual foi a última palavra de Jesus no 4º evangelho, no evangelho do discípulo amado? Segue-me. Olha que lindo, irmã. A primeira, o que procurais? E lá no finalzinho, no capítulo 21, no suplemento do 4º evangelho, porque sabemos que o capítulo 21 é o suplemento, o evangelho terminava no capítulo 20, depois ganhou mais um capítulo. A última palavra de Jesus a Pedro, segue-me. Não é a Pedro, é a todos nós. O que procurais? No começo do caminho. E agora, depois da ressurreição, quando chega a missão, segue-me. Dá para não emocionar, irmã? E como? Olha aqui, ó. A Luzia, essa live me tocou muito, muita gratidão. Mas eu quero fazer uma colocação, né, que você também fala, na vida do segmento de Jesus, né, a gente vai ter exemplos aí, que você já tocou, de Pedro, os demais discípulos. Às vezes há momento na vida que a gente quer chutar o balde, né, desistir de tudo, porque parece que as coisas vão ficando escuras, vão ficando difíceis. Acontecia isso na comunidade do discípulo amado? Como é que esse segmento de Jesus e como ele pode nos ajudar no dia a dia? Agora a gente vive essa crise, né, da pandemia, agora voltando tudo de novo, parece que aquilo que a gente passou no ano passado está voltando. Como entender na nossa vida essa proposta que você coloca nesse livro, O Discípulo Amado? Irmã, os desafios nos acompanham e as contradições também. A comunidade do discípulo amado, como todas as comunidades do mundo, né, a comunidade do 4º evangelho, a igreja de João, a igreja do 4º evangelho, e João usa uma imagem muito bonita, que é a videira. Eu sou a videira, o Cristo, vós sois os ramos, portanto, muita intimidade, né? O ramo grudado no tronco, né? Eu sou a videira e vós os ramos. O meu pai é o agricultor. Essa é a visão de igreja do autor do 4º evangelho. Mas em outro momento ele muda a figura. Eu sou o bom pastor. Então a igreja é um rebanho onde há um só pastor, Jesus Cristo. Então é uma estrutura mais leve. É diferente de Paulo, né? Paulo fala, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, os membros, os ministérios, as funções. Depois uma outra imagem muito forte de João é a túnica, né? A comunidade é simbolizada pela túnica sem costura.
uma única peça. E os soldados, né, foram inteligentes. Não vamos rasgar essa túnica, vamos tirar o sorteio aqui entre nós para ver quem fica com a túnica. Aquela túnica é a imagem da comunhão da comunidade. Mas nessa comunidade, você tinha o rico José de Arimateia, amigo das autoridades, né, a ponto de chegar lá e pedir o corpo do Senhor morto, tirar da cruz e sepultá-lo. Você tinha o fariseu Nicodemos, que era o discípulo noturno, né? Só ia conversar com o mestre de noite para não ser visto, meio escondidinho no segredo. No capítulo 6, Jesus começa a falar certas coisas e muita gente começa a desistir. E tem aquela frase bonita de Pedro, né? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Temos a samaritana, né? Porque João dá muito espaço para a mulher. Tem o tema da pobreza, das dificuldades econômicas, por exemplo, o cego, né? Quando Jesus está ali abrindo os olhos do cego, tema do sofrimento, da enfermidade, da pobreza, da dificuldade, né? Então, tudo isso é a comunidade do discípulo amado. Não é uma comunidade perfeita e nem o discípulo amado é perfeito. Mas no sofrimento, nas contradições, perseguições dos fariseus, dos judeus, dos romanos, né? Mas ali existe a força do amor. E uma coisa, irmã, não podemos terminar a live sem lembrar disso, que no quarto evangelho não aparece, olha que negócio interessante, não aparece a palavra fé. Como você pode escrever um evangelho e não usar a palavra fé? Fé, porque João prefere o verbo crer. E para João, crer é amar. Amar é crer. É como se dissesse assim, quem crê ama, quem ama crê, e se não crê não ama, se não ama não crê. Podemos ficar jogando com as palavras. Ou seja, em tantos momentos da vida, para não dizer em todos, é o amor que se transforma e conjuga o verbo crer. E se nós cremos, então nós também somos chamados à experiência do amor. No Evangelho do Discípulo Amado, e eu também menciono isso aqui de maneira muito explícita, não é possível separar o verbo crer do verbo amar. Maria Madalena vai chorar diante do túmulo vazio, porque é uma mulher que ainda não amadureceu na fé. Quando a fé amadurece, ela começa a ver e dialogar com o jardineiro. Eu vi o Senhor. Irmã, olha que bonito. Maria Madalena diz assim para Pedro, para a igreja. Eu vi o Senhor. O discípulo amado é o Senhor. E os discípulos todos para Tomé no cenáculo, nós vimos o Senhor. Do eu para o nós. Do nós para o é. Eu vi o Senhor, nós vimos o Senhor no cenáculo para Tomé, e depois lá no finalzinho o discípulo que Jesus amava é o Senhor. Lindo, perfeito. Olha, pessoal, as manifestações aqui são exatamente isso. Há um discípulo amado dentro de nós, agradecemos as graças e palavras alcançadas. De fato, as pessoas estão assim, imbuídas do seu entusiasmo pelo discípulo amado, né, que você transmite para nós. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, olha, entre no site da Paulinas, ou vá numa livraria Paulinas, ou numa livraria católica do Brasil. Nós estamos tentando colocar em todas as livrarias católicas do país esse livro, porque é muito importante a gente beber desta preciosidade do discípulo amado, de sermos discípulos amados. Então, você pode entrar, e hoje nós estamos com uma promoção, os 2 livros. Aí você consegue, com um cupom, você coloca o cupom que você vai encontrar ali no site, e você tem 10% até a meia-noite de hoje.
Padre Gilson, nós já estamos com 55 minutos, né? Nós estamos encerrando a live. Eu gostaria, assim, que você fizesse as suas conclusões, mas de modo especial, assim, o que é, né, ou qual a experiência que você faz no discípulo amado? Você falou tanto do evangelho e tal, e um autor, quando ele escreve o livro, é porque ele fez uma experiência significativa daquele tema. Nosso fundador, Padre Tiago Alberione, ele dizia isso, que o apóstolo, o evangelizador, ele transpira a experiência de Deus pelos poros. E a gente percebe isso. O que foi escrever e qual a sua experiência e como você chama as pessoas para fazer também a experiência do discípulo amado? Nós temos muitos modelos no Novo Testamento. Pedro, Tomé, Tiago, André, Maria Madalena, tanta gente. E esse personagem, né, quando meditava pessoalmente com os meus botões, né, o quarto evangelho, você começa a perceber o amor de Deus. Eu sou um discípulo amado. Aquele meu irmão sentado aqui do lado, rezando aqui do meu lado, é outro discípulo amado. Cada um com a sua história, com a sua identidade, mas é o amor que nos somos amados. E no Evangelho de João, o tema do reino não tem a força que tem nos sinóticos, né? Mateus, o reino dos céus, Lucas, o reino de Deus, como também Marcos. No Evangelho de João, o tema é a vida. Eu vim para que todos tenham vida, né? Então, o discípulo amado é aquele que faz a experiência de vida com o Senhor da vida. E a gente descobre que o amor, para nós, não é uma poesia. O amor é poesia para o Roberto Carlos, para, né, tantos cantores aí do nosso povo que cantam poesias lindas, lindas canções. Para Jesus, o amor é atitude. Para Jesus, o amor passa pela cruz, né? Então nós vamos nos descobrindo como, lendo ali o Evangelho de João, esse discípulo amado sou eu. Nós sabemos disso, eu não estou falando nada de novo aqui, mas lendo este texto, né, de alguém ali inserido na sua comunidade, que se dispõe a escrever o Evangelho à luz do Espírito Santo de Deus, irmão, a gente redescobre, repensa, aprofunda, se emociona, se encanta, se sente amado, perdoado, revigorado no amor. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha, parabéns, aqui tem pessoas dizendo o seguinte, deixa eu colocar aqui, porque esse, ó, este entusiasmo, o Ricardo Zonta, se eu não me engano, ele é lá do Recife. Ele diz assim... Boa viagem. Este entusiasmo do autor é muito importante. E a fundamentação com uma leitura espiritual também é importante. Parabéns. De fato é isso. Obrigado. O Ricardo, ele diz isso. E quem lê, eu digo para vocês, eu li esse livro e tenho que reler, porque a gente tem que ler o livro, buscar as notas de rodapé, ir ao texto bíblico, voltar para o livro, é um estudo, né, que a gente faz. Então, eu convido você, né, a procurar esse livro, a fazer desse livro um livro de cabeceira, para você conhecer melhor o quarto evangelho, conhecer também a experiência do discípulo amado. O Ricardo Zonta está dizendo que é de Vitória. Tá bom, Ricardo? Um abraço. Já passei por lá também. Isso, então aqui nós temos gente de Porto Alegre, nós temos gente do Recife, nós temos gente de Fortaleza, tem de Manaus que eu vim passar por aqui, de Minas Gerais, White, Bauru também tem gente, né? Então, Bauru vão estar lá no final do mês. Isso. Então vocês vão acompanhando, né? O Padre Gilson, ele vai estar aqui no Brasil, né? Depois volta, acho que em março, final de fevereiro, para a Itália? Meados de fevereiro eu retorno para a Itália. Isso. Então, vai estar aí também fazendo a divulgação da obra. Então, eu quero agradecer, né, por esse entusiasmo,
por você partilhar o conteúdo da sua experiência do discípulo amado. E quando você voltar, que eu acho que daí a gente vai ter a discípula amado, porque teve um comentário aí, por que vocês não fazem uma live falando das mulheres na Bíblia? Então, eu quero dizer assim que o próximo lançamento do Padre Justo vai ser a discípula amada, né? Eu não vou dizer mais nada, mas vamos lá, né? Então, acho que isso é importante. Quero agradecer você que esteve conosco, quero convidar para vocês compartilharem, né, essa live com os amigos e também procurar nas livrarias, né, católicas. Se não tem na livraria, peça e a gente vai providenciar, a livraria providencia para que esse livro possa chegar também. Mas também tem pelas redes sociais, pela nossa livraria virtual, que é www.paulinas.com.br. E hoje esses 2 livros estão na promoção. Então, boa noite, Padre, um abraço, foi um prazer estar aqui com você. Te agradeço, irmã, agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui nesta live. Amanhã eu tenho outra live aqui com a minha comunidade, aqui em Minas Gerais. Fiquem com Deus e não se esqueçam, Deus nos ama muito, todos nós. A nossa inteira igreja, inteira comunidade é discípula amada do Senhor. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Amém.